Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Profissão Nutrir. Meu nome é Anderson e você encontra os meus canais no YouTube, Facebook e Instagram. Lá você tem informações diversas sobre alimentação saudável e você é meu convidado para curtir a minha página, para que você tenha acesso a diversas informações de qualidade para que você possa colocar em prática para a sua família e dessa forma cada dia ir promovendo saúde e modificando o seu hábito alimentar e corrigindo os possíveis erros e dessa forma você vai aprendendo junto comigo a dia e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante o conteúdo que é disponível nesses canais. Então não se esqueça, Profissão Nutrir, deixe lá seu like, suas dúvidas, comentários, sugestões e a gente vai conversando no decorrer do tempo. Hoje é a segunda aula de um tema referente à alimentação saudável. Nessa primeira aula sobre alimentação saudável, eu te provei o quanto que você sabe pouco sobre alimentação saudável. As pessoas elas têm a ideia de que muitos sabem, porque onde você vai ler, vai pesquisar, seja na internet, seja na banca de jornal, seja na televisão, enfim, muito se fala de alimentação e as pessoas com base nisso acham que já sabem o suficiente. Mas ontem, com a minha aula, eu mostrei para vocês que o que vocês sabem é muito superficial, vai muito pouco além daquilo que é a ciência da nutrição e de certa forma um conhecimento limitado. Então eu também tentei mostrar para vocês vários exemplos, de alimentos, de preparações, enfim, que as pessoas acham que são saudáveis, mas se for utilizado de uma forma inadequada, vai acabar causando um prejuízo. Então, só um exemplo lá que eu comentei. Chá de cavalinha, que ele é bom para quem está com inchaço, principalmente inchaço, edema dos membros, das pernas, dos pés, por exemplo, e o chá de cavalinha pode auxiliar nesse sentido. Mas, se você tem alguma tendência, algum problema renal, por exemplo, ele já é contraindicado para você. Assim, se você também tiver um problema cardiovascular, de forma especial insuficiência cardíaca. E isso é uma informação que não é difundida. Então, esse é apenas um exemplo. E outra coisa que eu falei bastante é a questão da alimentação saudável, ela é individualizada. O que é saudável para você, talvez não possa ser para o outro. Porque a gente tem todo um padrão, sim, do que é uma alimentação saudável no geral, mas existem as suas especificações, as suas particularidades. Ou seja, a alimentação saudável não é um padrão, uma receita de bolo, onde você vai lá na internet e você pega aquilo, vai servir de certa forma para todo mundo. Não funciona dessa forma. A alimentação saudável, aquilo que é melhor para você, varia em diversos fatores, como idade, o sexo, estado nutricional, se você está magro, se está obeso, enfim, condições especiais como a gestação e problemas de saúde. Então, tudo isso leva a pessoa a ter uma necessidade individualizada, E é isso que eu conversei com vocês nessa aula, de que o conhecimento de vocês é superficial e é isso que eu vou continuar tratando com vocês, sobre alimentação saudável, sobre o que é necessário colocar na alimentação, sobre substituições, enfim, para que você possa ter isso no seu dia a dia. Mas para isso, a gente também tem que vencer outra barreira, que é o tema da aula de hoje. Então o tema hoje é: não custa caro ter uma alimentação saudável. Quando a gente fala sobre esse tema com alguém, a primeira coisa que eu ouço das pessoas é a seguinte: mas ter uma alimentação saudável é algo caro, eu não tenho dinheiro para manter um padrão alimentar saudável, tanto pela questão do custo e outros motivos também que me atrapalham. Mas o principal queixa é a questão do dinheiro, é eu não ter dinheiro para manter aquilo que é saudável, que eu acho que é saudável para mim, com base naquilo que eu ouço na televisão, que eu pesquiso na internet, que eu vejo os famosos comendo, enfim. Mas esse padrão é para você?
É uma receita de bolo realmente? Ou aquilo que você vai comer e que é saudável para você tem que ser indicado de acordo com as suas particularidades? Uma outra coisa que as pessoas elas se queixam bastante é a questão da falta de tempo. As pessoas falam, olha, eu não consigo ter uma alimentação saudável, regrada, porque eu tenho uma vida muito corrida. Eu trabalho, eu chego em casa tarde, eu tenho filhos, eu tenho que estudar e isso faz com que eu não consiga comer direito. E daí a pessoa acaba recorrendo a alimentos prontos, alimentos congelados, acaba comendo fora, comendo alguma besteirinha, enfim. Então essas são geralmente as queixas que eu encontro. É o custo e a falta de tempo. E daí, quando eu vou tratar com essas pessoas, dar um segmento nessa conversa, eu questiono, né? O que você acha caro, então, na alimentação do dia a dia? E as pessoas geralmente falam, olha, legume, verdura e fruta é caro, né? Eu vou lá, passo no mercado, passo na feira, parece que o preço realmente não é mais como antes. Né, e fazendo uma observação, realmente não é mesmo. Né? O preço das coisas hoje em dia não estão mais barato, mais em conta como era alguns anos atrás. Mas apesar dessa situação, é possível sim a gente ter escolhas adequadas, né, saber substituições para que a gente possa comer de forma saudável e sempre buscar os alimentos que são mais baratos. E essas dicas eu vou continuar dando para vocês no decorrer dessa aula. Então as pessoas se queixam que é muito caro, que não dá para variar também os tipos, como geralmente, né, a gente orienta porque é difícil de achar. Enfim, e pela falta de acessibilidade como um todo, que a pessoa sai do trabalho, quando vai para casa já está tudo fechado, e isso acaba atrapalhando também a aquisição dos alimentos. Outras coisas que as pessoas falam acerca do custo é castanha é caro, as sementes oleaginosas, né, as demais, também são caros, salmão é caro, chia é caro. Ou seja, todos os alimentos da moda, né, que a gente ouve falar muito, as pessoas acabam trazendo para mim e fala, olha, não dá para comprar. Ou seja, ela ouviu sobre o alimento, que ele tem sim um benefício, mas acha que para ter uma alimentação saudável, ela precisa se basear somente nesses tipos de alimento. E quando a gente foca muito nesses alimentos da moda, a gente acaba esquecendo daquilo que é o mais natural, daquilo que é o cotidiano, daquilo que faz parte do dia a dia, e que faz parte, de certa forma, da alimentação do brasileiro, lá desde os nossos pais, nossos avós, enfim, que é a alimentação tradicional. Então, muitas vezes, essa alimentação da moda, esses alimentos novos, superalimentos, eles acabam, de certa forma, ofuscando a qualidade nutricional desses outros alimentos que muitas vezes são bem mais acessíveis, né? E as pessoas também falam, olha, eu não tenho tempo, né, de comprar, e se eu compro vai ficar lá na geladeira, né, porque eu não vou ter tempo de fazer verdura, essa verdura ela vai murchar e daí eu vou jogar fora, então além do custo, é um custo perdido, não vou aproveitar o alimento, enfim. Então, são diversas justificativas que as pessoas trazem, de certa forma alguns até angustiados, com o desejo de melhorar, mas não sabem como melhorar. Não conseguem enxergar uma saída, não conseguem enxergar uma solução para esse padrão de vida atual, para que isso seja resolvido. E justamente o que eu percebo, reforçando o que a gente falou na aula anterior, é que a falta de conhecimento, mais uma vez sobre alimentação, é o que faz com que as pessoas não se alimentem de forma correta e satisfatória, justamente pela falta de conhecimento, de saber quais são alimentos equivalentes, aonde existem determinados nutrientes, por achar que determinado benefício só existe naquele alimento da moda, mas é que ele não vai achar em outro. Então, tudo isso acaba afetando a ingestão alimentar da pessoa, mais uma vez pela falta de conhecimento. Se a pessoa tivesse minimamente conhecimento, né, de saber dos alimentos, quais são os nutrientes que ali existem, ela procuraria saber onde encontrar também.
Porque, por exemplo, muitas pessoas desejam comprar esses alimentos da moda, porque eles falam muitas coisas boas acerca deles, né? Então, por exemplo, são alimentos que fazem bem, são alimentos saudáveis, né? E isso não há como a gente negar. Grande parte desses alimentos da moda, né? O exemplo, a chia, castanha, salmão, etc., entre tantos outros aí, fazem bem, são saudáveis. Mas as pessoas acabam comendo, mas não sabem o que existe naquele alimento que está fazendo bem. É o alimento em si, por exemplo, o salmão, ou é algo dentro, algum componente nutricional dentro do salmão que realmente está fazendo alguma diferença na saúde? Então, esses alimentos têm diversas promessas. É um anti-inflamatório, desincha, tem gordura boa, protege o coração, faz o intestino funcionar, mas não sabem exatamente o nutriente que existe nesse alimento, qual a substância que há ali que faz o bem. Porque se a pessoa soubesse o que existe ali realmente, ela procuraria substituir. Então, primeiro ponto, ela come porque falam que é bom, e grande parte dos alimentos, né, que tem essa propaganda, né, essa promoção em relação aos benefícios são verdadeiros, mas ela não sabe o porquê está comendo o que existe ali que traz o benefício. E as poucas pessoas que sabem do que se trata, né, esse alimento, esse nutriente, não sabe, não conhece os alimentos pelos quais elas podem substituir. Então, ou seja, o ômega 3 não existe, por exemplo, só no salmão. Tem outros alimentos. O selênio não tem só lá na castanha. Existem outros alimentos. O iogurte, né, a fibra boa do iogurte não tem só daquela marca famosa. Você consegue ter muitas outras opções. Então, a partir do momento que a gente também tem esse conhecimento do alimento, do nutriente que ali está e do benefício que ele gera, a gente também tem que saber quais são as outras opções. Porque nessa busca de outras opções, eu consigo e muito reduzir o custo daquilo que é saudável. Eu não preciso ficar preso em um determinado alimento. Praticamente todos os alimentos possuem seus substitutos. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso no decorrer dessa aula. Então, por exemplo, reforçando esse exemplo que eu acabei de dar, o ômega 3. Eu preciso tanto de ômega 3, mas o salmão está tão caro, eu não tenho condição de comer o salmão, né? Mas existem as opções. Então, por exemplo, o salmão é caro, está lá 50, 60 reais o quilo, você tem ômega 3 também na sardinha. E a sardinha é super acessível, 5, 6, 7 reais o quilo da sardinha, dependendo de onde você compra, enfim, ela tem um custo muito mais baixo, né? E tá aí, uma fonte de ômega 3 também tão boa quanto o salmão. Outra coisa, linhaça. A linhaça também é uma fonte de ômega 3, né? E a linhaça também o custo de certa forma é acessível. E também a outra curiosidade, se você compra linhaça e a variação, né, se a linhaça dourada, a linhaça marrom, enfim, a diferença nutricional entre elas é muito discreta, quase não existe. E para você aproveitar, né, só uma orientação, o ômega 3 que existe na linhaça, você não pode consumir, por exemplo, a linhaça inteira, porque ela é uma semente, é um tipo de fibra e que não é digerível. Então, se você ingerir a linhaça inteira, ela vai ser eliminada, vai ter uma função apenas de fibra. Então, se você quiser aproveitar, por exemplo, o ômega 3, você tem que bater essa semente e adicionar em algum alimento. E você vai ter um alimento fonte de ômega 3 por um custo muito mais acessível, por exemplo. Outra coisa, está na moda o sal rosa, porque o sal rosa ele vem lá do Himalaia, ele vem de uma salina, lá que tem muitas vitaminas, tem muitos minerais que trazem muitos benefícios. Enfim, em primeiro lugar, isso é real, né? O sal rosa ele tem sim muitos nutrientes e nem se compara ao nosso sal branco, isso é fato. Segundo ponto, primeiro a gente tem que ter certeza que esse sal realmente é do Himalaia,
né? Porque tem muitos tipos de sal, como já vimos em reportagem, que o sal, eles estavam pegando um sal comum, colocando corante, processando e te vendendo um sal branco corado como sal rosa. Isso também é algo bem delicado. E terceiro, vamos lá, talvez o mais importante. Tem nutriente? Tem. Mas qual é a recomendação de sal por dia? Independente se é o branco, independente se é o rosa, grosso, enfim. É a gente consumir o mínimo possível, a gente consumir o suficiente. A recomendação média para um adulto é em torno de 5 gramas por dia. E a população brasileira já come sal, sódio demais. Então, por mais que o sal rosa ele seja rico, né, em diversos nutrientes, ele não deve servir de referência para suprir as nossas necessidades nutricionais. As vitaminas e minerais a gente tem que buscar dos outros alimentos e de forma especial das frutas, legumes e verduras. Então, ou seja, não deve, você pode comprar o sal rosa? Sim, você pode comer, você pode utilizar, enfim, pode ser uma opção sua, mas você não deve tê-lo como referência para suprir vitaminas. Você não tem que comer ele a mais por causa disso. Eu prefiro que você compre um sal branco, por exemplo, refinado, e consuma em quantidade adequada e invista um pouquinho de dinheiro, por exemplo, para comprar algumas verduras, alguns legumes. Ao meu ver, isso é muito mais saudável, porque às vezes a pessoa compra o sal rosa, talvez até fica apertado ali para tirar aquele dinheiro, porque é saudável, enfim, e às vezes a pessoa acaba comendo até demais e acaba tendo um prejuízo pelo outro lado. Então isso é outra coisa. É um elemento da moda? É bom? É. Mas é necessário? Talvez não. Outra coisa, castanha do Pará. Castanha do Pará é rico em quê? Em selênio. É barato? Não. Realmente a castanha não é barato. Você tem as opções da castanha inteira, você tem a opção também da castanha quebrada, que às vezes essa quebrada tem um custo mais acessível, mas ela também tem o risco de estar muito oxidada, você perder a gordura boa que tem ali e também a perda do selênio, né? E quando a gente fala de selênio na castanha, realmente, na castanha do Pará existe realmente um destaque na quantidade de selênio, né? Mas você encontra selênio também em diversos outros alimentos, não na proporção que necessita, mas você variando, vai ter um pouquinho de selênio daqui, um pouquinho de selênio daqui. E você pode também, por exemplo, comprar o selênio, mas se você usar de forma inadequada vai te fazer mal. Em torno de 1, 2 castanhas já te supre a quantidade de selênio que você precisa. Então a castanha realmente, ela pode ficar cara. Se você comer mais de uma castanha por dia, se comer achando que é igual amendoim, vai ficar caro, né? Fora que existe o risco de toxicidade. Então 2 castanhas já supre ali já a sua necessidade. Mais que isso, você pode chegar ao nível tóxico. Então a questão do custo e há também a questão de se saber comer, a quantidade. Se você souber comer uma castanha ao dia, talvez meio quilo de uma castanha quebrada que você compra, talvez, isso vai reduzir bastante o custo, em torno de uns 20, 30% mais ou menos. Mas você tem selênio em outras preparações, em outros alimentos também. A outra desculpa, além do custo, que a gente vai falar mais coisas, né, que não é caro, enfim, é a desculpa do não tenho tempo. Realmente, se você passa no mercado correndo, sem planejamento, vai pegar a primeira verdura que vem na frente, vai pegando essa fruta sem escolher, vai pegando qualquer coisa lá, realmente, você vai comprar produtos que não são bons. E no mercado, correndo ali, sem escolher direito, você vai acabar comendo e levando coisas para casa que são mais caras. Ah, mas vou levar orgânico. Orgânico você vai ver o preço, então você vai assustar. Então, ou seja, se você tiver essa rotina mesmo, sem planejamento, passando correndo no mercado, pegando qualquer coisa que vem pela frente, não só na questão de legume, verdura e fruta, vai sair mais caro. É em todos os alimentos, porque quando a gente vai no mercado, tem que ser algo planejado, né? A gente tem que escolher com calma, isso obviamente na medida do possível. Por isso que é importante a questão do planejamento.
Falando um pouquinho da questão legume e verdura, só para dar um exemplo a nível de qualidade, a nível de preço. Né? É fácil, né? Pelo menos aqui onde eu estou, aqui na região do ABC, é fácil você encontrar essas hortas que o pessoal faz embaixo dessas redes elétricas. São verduras, são legumes que são orgânicos e de um custo muito acessível, sem contar na questão da qualidade também, que é muito grande. Então, por exemplo, lá onde eu compro, se eu peço uma sacola, né, que eles fazem essa separação, uma sacola de 2, sacola de 3 reais. Se eu compro uma sacola de 3 reais lá que falam de alface, nossa, vem muita alface. E se eu não tiver alguém mais que come salada em casa, é perigoso de perder de tanto que vem. Fora a questão da consistência da verdura, que é outra coisa, o valor nutricional e o melhor de tudo, que não tem veneno, é orgânico. Então, ou seja, se você tem um planejamento ou se você tem alguém que pode te ajudar nesse sentido, você já vai ter acesso a uma verdura, a um legume de boa qualidade, seguro e barato. Porque um pezinho de alface que você compra no mercado, ainda mais aqueles hidropônicos, você paga 2, 3, 4 reais, uma verdura que dali 1, 2 dias já está ficando murcho. E desse jeito, realmente, vai ficar mais caro. Uma dica, uma orientação para tornar, por exemplo, esse custo, né, dos hortifrutis mais em conta, é saber quais são os alimentos que são da safra, quais os alimentos que são da época. Os alimentos da época tendem a ser mais bonitos, tendem a ser mais nutritivos e também tendem a ser mais baratos. Além do que eles utilizam menos agrotóxico, porque como o alimento está adaptado àquele ambiente propício, né, aquele clima propício, ele vai se desenvolver bem melhor. Então, se você sabe qual é a safra, né, naquele mês, quais são os alimentos que tem a safra nesse mês, você já vai também economizar. Tem a questão também, eu compro, mas não tenho tempo de fazer. Você pode planejar o pré-preparo. Escolher um dia à noite para você fazer isso, ou pegar um final de semana, pegar esses legumes e verduras que você tem, higienizá-los todos, colocar num potinho, aqueles que dão para congelar, congele também, e durante a semana vai ficar mais fácil você selecionar e se alimentar. Provavelmente você talvez não tem tempo, né, de chegar em casa, lavar verdura todo dia, cozinhar legume todo dia, mas se você já tiver isso organizado, pré-preparado, cozido, congelado, enfim, isso vai facilitar a tua vida e você vai ter um maior consumo desses alimentos na sua alimentação. E uma outra opção que obviamente não é da 100% melhor, mas não deixa de ser boa, é a opção que você tem de comprar já legumes congelados. Então, nos mercados hoje é muito comum você encontrar lá pacotes, né, de legumes, de verdura congelado, que você simplesmente precisa chegar em casa, colocar para aquecer na água fervendo ou colocar no micro-ondas. E ali você já vai ter uma quantidade de legumes prontos. O custo é tão barato? Não posso dizer que é tão barato quanto, por exemplo, você comprar o legume fresco, verdura fresca com um tempo. Mas vai ser uma opção, se você tiver a condição, obviamente, de ter a verdura e legume ali como um coringa. Quando não deu para você fazer, preparar no dia, você tem ali um congelado que você prepara em alguns minutos e você não precisa ficar sem comer, por exemplo. Então essa é alguma outra orientação. Tenha sempre algum legume, verdura congelado, para que você sempre tenha o que comer. E não aquela desculpa de falar, eu não tenho tempo para fazer, não compro por causa disso, por isso que eu não como de forma saudável. Então, pelo menos para esse exemplo da questão da verdura, legume e fruta, que eu estou frisando bastante, não há muita desculpa também. Se a gente for parar para pensar, numa refeição tradicional, pensem no prato, né, de um almoço. Você pensar no arroz, pensar no feijão, mesmo que são alimentos que estão com custo maior, como por exemplo feijão. Mas se eu for colocar uma porção recomendada para a média da população em torno de 4, 6 colheres de sopa de arroz, 3, 4 colheres de sopa de feijão ou uma concha pequena, o custo dessa porção não é caro, às vezes sai em centavos. Um pedaço de carne ou frango, uma porção em torno de 100 gramas,
né? Se for parar para pensar, analisar, também não sai caro. Só para dar um exemplo, às vezes 1 quilo de peito de frango sai em torno de R$10. Uma porção de frango, 100 gramas, né? Um bife pequeno, você vai ter o quê? R$1, que vai estar somando um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, enfim. Verdura, legume, seguindo essas dicas que eu passei, você vai ter também um custo mais acessível na aquisição, mais alguns centavos ali. E a fruta de sobremesa, que talvez pode ser algo que vai custar um pouquinho mais. Mas se você for somar o arroz, o feijão, a carne, legume, verdura e fruta numa porção padrão, você vai ver que o custo ele não é caro. Esse custo ele não vai extrapolar. Na verdade, é um custo que é bem acessível, né? É óbvio, se você for abusar, daí já foge da alimentação saudável. Come muito arroz, come muita carne, tudo isso vai elevar. Agora, se você seguir as recomendações, as porções padrão recomendadas de forma especial pelo nutricionista, a refeição não vai ficar cara. Em outro momento, eu posso fazer até uma outra aula sobre isso, te provando por A mais B que é algo acessível, que não foge do orçamento, não. E se você for parar para pensar também, nossa, mas não, é caro. E quando você vai comer fora? Quanto que você paga num prato feito? Quanto que você paga por quilo numa comida? Você vai num restaurante por aí, dependendo, o quilo da comida é 30, 40, 50, 60 reais o quilo da comida, dependendo da região. Olha o absurdo, você chega a pagar 60, 50 reais no quilo de uma comida e acha caro talvez gastar 3, 5, 10 reais num legume e verdura, que dá uma boa quantidade seguindo essas orientações. Você sair com a família para comer um lanche e no shopping, por exemplo, você gasta ali facilmente 50, 60, 100 reais em 4 lanches, em 4 pratos de comida, levando em consideração 15, 20 reais um prato, 20 reais um lanche lá para você ficar feliz, né? Olha quanta coisa. É muito fácil gastar dinheiro com alimentação. E alimentação fora é muito caro. Por isso que a gente tem que estimular a alimentação caseira, a alimentação de casa, a alimentação do dia a dia. E por muitas vezes, esses alimentos que vêm ainda não são saudáveis. Vêm com fritura, vêm com uma grande quantidade de arroz, um pouquinho de proteína de nada, né? É um alimento que a gente fala de caloria vazia, são refeições que vão te encher naquele momento, mas não são nutritivas, vão te causar deficiências, ou seja, é um custo elevado. E ir para casa, não vale a pena investir? Então isso é algo que a gente precisa, de certa forma, também refletir. Fora a questão do seguinte, que a gente também não pode esquecer, não pode deixar de levar em conta. Que é a questão do quê? Eu não me alimento bem, eu não me preocupo com alimentos saudáveis e a gente fica naquela. Amanhã eu mudo, daqui a pouco é final do ano, a gente vai comer um monte de coisa no Natal, no Ano Novo, então não adianta começar agora. Não, agora eu não vou mudar, tá bom assim, eu estou muito jovem. Eu estou acima do peso, mas ano que vem eu começo a mudar minha rotina, ano que vem eu começo a fazer exercício, e nisso vai empurrando, e nisso o tempo vai passando, enfim. Mas a gente tem que levar em conta que a nossa qualidade de vida nos anos posteriores vai depender totalmente dos nossos hábitos alimentares e de vida que nós temos hoje. Ou seja, o tempo que está passando não volta mais. O tempo que eu estou gastando com alimentação não saudável já vai começar a refletir lá na frente. Quando a gente é jovem, o corpo ele vai dando conta de tudo. Excedeu aqui, o corpo armazena ali, depois gasta, meu metabolismo dá seus pulos, como a gente diz, e a gente não vai ter prejuízo. Mas lá na frente, quando o tempo começar a passar, chegar nos 40, 50, 60 ou mais, o corpo já vai começar a sentir os prejuízos de uma má alimentação, né? E quando começar, dificilmente você vai conseguir reverter, dependendo de qual for o problema. E hoje um dos principais problemas de saúde que existem na população em geral é a questão do sobrepeso, a questão da obesidade, e que as pessoas não dão a devida importância. E as pessoas estão justamente ganhando peso pela má alimentação.
As pessoas estão ficando doentes pela má alimentação. Daí a pessoa não gasta, de certa forma, não investe o dinheiro que tem numa alimentação melhor, né, seguindo todas essas alternativas, enfim, e chega lá na frente e vai ter que gastar, por exemplo, com um convênio, né? Então a pessoa vai começar a ter que pagar, por exemplo, se a pessoa não tem o convênio médico, por exemplo, da empresa, se ela tem condição, ela vai ter que pagar um convênio, porque às vezes ela vai ter tanta necessidade de médico, de consulta, de exames, enfim, que às vezes a saúde pública não vai atendê-la da forma que ela gostaria. Então ela já vai lá e vai começar um convênio médico. No convênio médico também está demorando para autorizar exame, está demorando para autorizar médico, eu vou pagar uma consulta particular, já vai mais custo. Outro custo, medicamento. Assim, custo com medicamento é algo muito elevado. Boa parte das pessoas de idade consomem lá 2, 3, 4 medicamentos ou mais, como eu estou habituado a ver, a pessoa praticamente deixa também o seu salário na farmácia. Porque não é tudo, infelizmente, que a gente encontra na rede pública. E a pessoa acaba gastando na farmácia. E uma caixinha de remédio, dependendo do que é, você vai pagar 20, 30, 40, 50 reais por caixinha naquele mês. Então a pessoa não cuidou da alimentação, é uma pessoa hipertensa, diabética, que está obesa, colesterol, triglicérides alterado, ela tem ácido úrico elevado, várias outras comorbidades, como a gente fala, e para cada uma é um remédio. E daí você vai somando medicamento A, B, C, D, durante um mês, durante um ano, durante 2 anos, você vai ver quanto dinheiro que ali está sendo investido, está sendo gasto, né? E se você for colocar na ponta do lápis, será que não valeria, né, a pena ter investido lá atrás numa alimentação? Porque às vezes no tempo que você está na vida ativa, trabalhando, tem essas possibilidades, você até pode ter uma condição um pouquinho melhor. Mas às vezes lá na aposentadoria você vai depender mesmo da questão do dinheiro de aposentado, que não vai dar para muita coisa. E é nesse momento que você não vai conseguir investir mais. Então, ou seja, a falta de cuidado com a alimentação, que saudável pode ser barata sim, você vai gastar com questão médica, você vai gastar com muito medicamento, você vai ter a questão também de todas as limitações físicas que vão impedir a tua qualidade de vida, que você vai começar a depender de terceiro para suas atividades. Isso vai te gerar toda uma questão emocional também, de depressão, de dependência, enfim. E eu ouço muitas pessoas, né, na minha prática dizendo que se arrependem. Né? Por que eu não cuidei da alimentação? Por que eu achei que essa sequela, esse problema só acontece com os outros e não aconteceria comigo? Então eu ouço muitas pessoas falando isso, não dê a devida importância, né? Achei que eu poderia tomar essa decisão de começar a me alimentar melhor um pouco mais para frente, e daí já não deu tempo, teve um AVC, teve um infarto, enfim, e a vida acaba mudando. Fora a questão do estilo de vida. Atividade física, também a questão do exercício, que é algo que as pessoas dão às vezes a desculpa de falta de tempo, dão também a questão do custo, né? Realmente, levar no pé da letra, às vezes a rotina diária, pro exercício, às vezes fica difícil, ou você tem que acordar muito cedo, ou ir muito tarde, dependendo de quais são as suas atribuições. No próprio lar, acaba ficando difícil também, né? Mas a questão do custo também não é muito né, justificável. Aquilo, dou o exemplo do alimento. Você vai no shopping, vai fazer qualquer coisa, você gasta fácil 50, 80 reais, principalmente se você vai com mais pessoas. Tem academias por aí que é 50, 60 reais a mensalidade. E olha o benefício que você vai ter em troco disso, né? Então é algo que a gente tem que pensar. Esse valor, esse custo, que é acessível sim, fazendo da forma saudável, se eu investisse na alimentação, quanto dessas coisas eu poderia evitar no meu dia a dia, principalmente em fases posteriores da vida? Então é o seguinte, a alimentação saudável, ela é acessível sim. Tá? Então isso eu consigo te provar por A mais B,
posso gravar um vídeo depois, relacionando alimentos, nutrientes, seus custos. E para isso é importante justamente conhecer substitutos. Olha, no salmão tem ômega 3, mas aqui o ômega 3 ele é caro, então eu vou buscar onde? Na linhaça e na sardinha. Olha, eu sei que, por exemplo, o selênio tem na castanha, mas eu posso conseguir em outros alimentos. Olha, eu tenho a fibra aqui nesse alimento que é caro, industrializado, mas no natural eu também consigo. Então, a partir do momento que a gente consegue entender também a questão do soda, a gente consegue ter acesso a outros alimentos, né? Não que eles, reforçando, não sou contra os alimentos da moda, mas eu gosto de desmistificar isso. Não temos que endeusar esses alimentos. Temos que conhecê-los, saber o que eles têm realmente, conhecer o seu benefício, mas refletir. Esse benefício eu só encontro nesse alimento ou eu consigo encontrar esse benefício em outros alimentos de preço, de custo, né, mais baixo, mais acessível? Com certeza essa segunda resposta é o que você vai ter. Na grande parte dos alimentos você vai ter sempre um custo mais acessível. E assim, justamente, para ter uma alimentação saudável você precisa de organização e planejamento. Então, organizar como que você vai fazer as compras, organizar como vai ser seu final de semana para você fazer um pré-preparo para durante a semana, se precisa congelar, descongelar alguma coisa, enfim, para tornar a tua rotina mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, a minha rotina também é corrida, mas com determinadas atitudes, determinados comportamentos, a gente consegue facilitar o preparo dos alimentos no nosso dia a dia, garantindo que a gente consiga ter uma alimentação saudável, né? De forma especial no jantar, que muitas das pessoas é esse período que estão em casa. E em todo esse processo, obviamente, que o nutricionista é quem vai poder te ajudar, te dar essas dicas, te dar essas orientações, te ensinar como fazer todos esses processos, enfim. E o que eu quero dizer para você é que justamente eu tenho um método onde eu consigo te ensinar tudo isso, né? Todas as estratégias de planejamento, todas as estratégias de pré-preparo do alimento, preparo, como você vai fazer tudo isso, onde você pode comprar e encontrar os alimentos a custo mais acessível, conhecer a safra do alimento, saber os substitutos, né? Determinado benefício desse alimento que é mais caro, eu vou mostrar para você que naquele outro alimento é mais acessível e tem o mesmo nutriente, o mesmo benefício, a mesma qualidade. Ensinar um método de congelar adequado, porque tem essa também. Se você congela um alimento, mas não congela de forma adequada, você perde os nutrientes. E se não saber descongelar também da forma adequada, a mesma coisa. Então são coisas que a gente tem que saber. Método de cocção também, como cozinhar os alimentos, né? Eu coloco o alimento na água fria, eu deixo ferver, e todos esses são detalhes que vão interferir também na qualidade. Não adianta também você comprar o alimento, investir, mas quando você vai preparar, você acaba tendo perda de nutrientes. Então eu tenho um método que eu consigo passar para você todas essas coisas para que você se alimente de forma saudável, supra uma boa parte das necessidades nutricionais e também sem gastar muito. E se você quer saber mais sobre esse método, eu convido você a continuar me seguindo nas redes sociais. A gente vai conversar ainda sobre muitas outras coisas que são inerentes à qualidade de vida, alimentação saudável e também a esses problemas de saúde. E eu vou falar bem mais desse método para vocês com o passar do tempo. Então você é o meu convidado, curta lá nas minhas páginas, né? Deixe comentário, sugestão, e eu tenho certeza que com o passar dos dias você vai gostar cada vez mais do que a gente vai publicar. E eu quero ver aqui que chegou uma pergunta, né? Você poderia falar um pouco sobre a combinação de alimentos? Na verdade, a gente pode fazer diversas combinações, né? Eu poderia aqui ficar falando por horas e horas. Que a gente tem, por exemplo, combinações positivas e a gente tem combinações negativas. Então, por exemplo, uma combinação positiva. Quando eu combino o arroz e combino o feijão, eu tenho uma qualidade proteica muito boa, né? Que é rica em nutrientes, rica em aminoácidos. Se eu não posso fazer essa combinação, eu quero dar uma variada, eu tenho
alimentos equivalentes do feijão, como grão de bico, como a lentilha, como a ervilha, como a soja, e do arroz. Eu também tenho arroz, tem outros cereais como a mandioca, batata, enfim, que são substituições também adequadas. Mas a combinação que a gente tenta sempre priorizar é o arroz para o feijão. Então isso é uma combinação positiva. Outra combinação positiva, quando a pessoa está com anemia, ela precisa de mais ferro. Então, eu vou ter o ferro nos alimentos de origem animal, como as carnes de origem vegetal, né? E para ajudar, em alguns vegetais específicos, e para ajudar a absorção do ferro, eu posso tomar junto alguma bebida fonte de vitamina C, como um suco de laranja. E essa vitamina C vai ajudar a quê? A absorver melhor esse ferro do alimento. Então, isso é o quê? É uma combinação positiva. Combinação negativa, um exemplo. Nós sabemos que o cálcio e o ferro, eles não se conversam. Então, ou seja, se eu ingiro um alimento com cálcio e com ferro, ambos terão a sua absorção prejudicada. Então, por exemplo, eu fiz uma refeição com carne, com feijão, que tem lá o ferro, e de sobremesa eu vou ingerir algo à base de leite. Então, por exemplo, um pudim, um flan, enfim. No leite tem o quê? Tem o cálcio. Então, lá durante a minha digestão e minha absorção, eles vão se chocar e um vai atrapalhar o outro. Então, se é uma pessoa que tem a tendência à anemia, isso é ruim. Se isso é para uma pessoa que tem uma osteoporose, uma tendência, é ruim. Obviamente que, se eu fizer isso de vez em quando, é um domingo, vou ter uma sobremesa, não tem problema. Mas se eu fizer isso de forma constante, é ruim. E isso a gente percebe muito nas crianças, né? Então a mãe dá lá a comida, legal, e depois vai dar, né, aquele iogurtinho lá rosinha como sobremesa. E tem o que lá? Cálcio. Uma coisa acaba trabalhando a outra. E tem a combinação geral, que são dos grupos alimentares, que é importante. Então, por exemplo, no almoço, no jantar, você tem a combinação do arroz e feijão, a combinação de uma proteína, das verduras e legumes e da fruta. É uma combinação adequada. No café da manhã, grupos alimentares, um tipo de pão, que é um carboidrato, você tem uma proteína, você tem uma fruta. Então, ou seja, são combinações que fazem você ter uma refeição mais completa. Então, essas são apenas alguns exemplos, tanto de combinação positiva ou negativa. Mas existem tantas outras mil, e é interessante que a gente saiba, basicamente, pelo menos dessas combinações, para aproveitar melhor a qualidade dos nutrientes. E eu reforço mais uma vez, continue então seguindo, né, nas redes sociais. Nós vamos falar desse assunto e de mais outras coisas. E de forma especial nesse método que eu quero apresentar para vocês, onde você vai ter acesso direto em um conteúdo bem grande sobre todas essas coisas. Então eu quero finalizar agradecendo a atenção de vocês, peço para vocês mais uma vez me acompanharem e vejo vocês então na próxima aula. Meu muito obrigado e até a próxima.